Bom dia, pessoal! Hoje vamos receber a Angélica aqui, deve estar entrando já. Um prazer estar com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre compliance trabalhista no agronegócio. É um trabalho que eu atuo muito aqui no nosso escritório também. Estou muito feliz em receber a Angélica, que tem um trabalho muito parecido com o meu. Nós temos uma política de trabalho também parecida, então vai ser um prazer. Estou só aguardando ela entrar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Que bom ver vocês por aqui. Tô vendo que a Patrícia está aqui, o Diego, muita gente já acompanhando. Enquanto a Angélica vai chegando, eu vou me apresentando aqui para vocês poderem me conhecer um pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Lohane. Eu sou aqui uma das fundadoras da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. Sou advogada, atuo principalmente com questões realmente relacionadas ao compliance trabalhista no agronegócio, atendendo produtores rurais. É o público aqui do nosso escritório. Nosso escritório é especializado em agronegócio, sendo que também sou professora de cursos de extensão, pós-graduação, tenho formação em psicologia, formação em direito, especialização em direito de trabalho e processo de trabalho, MBA em gestão empresarial e sou mestranda também. Um pouquinho aí da minha história. Ó, a Angélica acabou de entrar. Deixa eu já chamar ela aqui. Só esperar ela me chamar aqui que a gente já coloca ela também para a gente poder iniciar esse bate-papo. Se vocês forem tendo dúvidas, pessoal, vai mandando aqui pra gente. Enquanto a Angélica não chega, conta de onde vocês estão falando, qual cidade vocês são, mandam aí no comentário para eu poder acompanhando também. Vou adorar. Então, ela já deve estar entrando aqui pra gente poder. Hoje a gente tem muita coisa para conversar. Angélica, você está conseguindo me chamar? Estou vendo se dá certo aqui, pessoal. Achei. Vou transmitir com a... Chamei ela aqui. Oi, Lohane, bom dia. Bom dia, Angélica, tudo bem? Tudo, e você? Joia, como estão as coisas aí? Graças a Deus, tudo ótimo. Eu estava tentando, eu tive que sair e voltar para conseguir te chamar. Ah, não, eu te procurei aqui também e consegui. Eu ainda estou testando aqui essa funcionalidade. Eu também. O som tá legal ou tá meio grave? Tá legal? Eu tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Tá bom, então. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão participando. Tudo bem com vocês? Obrigado pela honra de estar com você, Lohane. A honra é minha, Angélica. Quero agradecer muito você ter aceitado esse convite, viu? De estar com a gente aqui hoje de manhã. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Um prazer te receber aqui. Imagina, o prazer é meu de fazer parte da família Ábrada, né? Estou acompanhando, estou participando do curso que vocês estão dando, estou adorando. É uma riqueza enorme o dom de vocês dividirem conosco todo esse conhecimento com a simplicidade que vocês têm. Está todo mundo adorando. Ah, que delícia. Obrigada pelo feedback, Angélica. Eu fico muito feliz. Amei te ver lá ontem. Foi um prazer. Ontem eu consegui ficar até o final. Que bom, coisa boa. Angélica, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal um pouquinho, para a gente poder iniciar aqui e contar um pouquinho de você. Combinado. Então, pessoal, meu nome é Angélica Ferreira, eu tenho 20 anos de advocacia, eu trabalho, o meu escritório fica em Patrocínio, né, mas eu trabalho aqui em toda a região. Sou formada em Direito, tenho especialização em Direito do Trabalho, tenho pós, né, na FGV, com MBA, com uma qualificação internacional de acompanhamento sobre negociação. Tenho vários cursos, tenho a formação Master Coach, que eu busquei para o desenvolvimento pessoal e para trabalhar o desenvolvimento do consultivo, né, nós temos isso em comum, né, Lohane, que é o trabalho consultivo, que é muito legal. E é isso que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, né? Nesses 20 anos, eu tive esse feeling que você e Luiz tiveram de enxergar qual era o caminho que eu queria seguir, de me especializar nesse caminho e entender quais eram as dores do meu cliente, né? Então, eu saí daquela advocacia comum, como vocês disseram ontem, que o advogado sempre acha que ele tem o melhor para o cliente. Mas, na visão do cliente, o melhor do advogado não é o melhor para o cliente. Então, buscando isso, né, eu fiz várias parcerias com gestores de RH,
e desenvolvi o programa Blindagem Trabalhista e Compliance. O programa Blindagem Trabalhista tem esse viés, uma metodologia que eu desenvolvi, que tem um viés voltado para a advocacia preventiva, que eu amo, vi que você ama advocacia preventiva. E hoje, né, dentro desses 20 anos aí de trabalho, é o meu foco exclusivo. Trabalhar com empresas, enxergando quais as suas dificuldades, as suas inseguranças, as suas dores, para eu gerar para elas aquilo que a lei proporciona dentro de um contexto de legalidade, correção e tranquilidade. Automaticamente a gente, lógico, vai atingir a qualidade de vida do colaborador, vai melhorar em termos de economia para a empresa e de qualidade no ambiente de trabalho. E eu busquei a formação em gestão de compliance, né? Me qualifiquei gestora de compliance justamente com esse objetivo, da gente entender que eu não preciso buscar as brechas da lei para ter economia e segurança, né? Para ter economia é simples, eu entender o que a lei me proporciona e o que eu tenho que fazer para implementar isso na minha empresa. E hoje esse é o meu foco de trabalho. Poder realmente adequar. Pessoal, eu queria chamar a atenção para isso que a Angélica acabou de falar, da questão dos cursos também que a Angélica fez em outras áreas relacionadas ao desenvolvimento pessoal. É uma coisa que eu acredito muito, eu acho que isso faz muita diferença. E até cursos, como a Angélica disse, nessa área de gestão também. Eu acho que os advogados, no geral, acabam deixando passar a importância que tem isso, né, Angélica? E o quanto isso está relacionado também com o serviço jurídico de excelência. Poder Sim, é a essência da empresa, né, Lohane? A essência da empresa é a gestão. Se eu não conheço gestão, como eu aplico o direito aos processos internos? Não tem como a gente fazer uma coisa sem conhecer um pouquinho dessa questão de gestão, né, Angélica? Até porque, como você está falando, a gente precisa implementar. Então, não adianta só a gente saber toda a base legal se eu não consigo depois pôr em prática aquilo ali dentro, né? Principalmente no agro, que a gente tem tantas particularidades. O agro, eu falo que o agro está na veia de quem está aqui no interior de Minas, principalmente, né? Ontem, a hora que você me chamou para comentar e perguntar como que era a safra do café, né, eu respondi, mas como passa muito rápido, tem muita gente comentando, você não viu minha resposta. Mas o agro, o agro aqui, ele para nós, parece que ele está na veia. Então, a gente tem aquela experiência por essência, né? E não pela. E aí a gente acaba deixando de buscar o conhecimento específico voltado ao agro, né? Então, agora eu comecei um MBA pela USP Exalc em gestão do agronegócio, justamente para entender o que daquele viés que eu desenvolvi que eu posso trazer a mais no agro. E ontem, no seu curso, Lohane, foram 3 insights fantásticos que eu falei com você. Depois a gente precisa sair daqui para a gente trocar essa figurinha, porque o agro agora, ele enxergou a importância dele, diante do cenário da pandemia, como uma empresa igual às outras. Isso. Né? Então, o agro antes dele... Ele não ia. Ontem eu falei com meu marido é produtor rural, né? Nós somos como pequena área de café, e eu falei com o Leonardo ontem o seguinte: amor, eu estava fazendo um curso, falei para ele ontem, a hora que finalizou o seu curso, estou fazendo um curso, e agora que as pessoas estão enxergando o compliance no agro. Sabe quando eu fiz gestão de compliance, Lohane? No início de 2018. Então, eu já tenho 2 anos de formação de compliance. E agora que as pessoas estão olhando e enxergando. Então, cabe a nós buscar essa riqueza, né? Eu falo isso. Em 2017, gente, eu lembro que eu procurei um curso para fazer nessa área. Não tinha nada. Não tinha nada. Vocês não têm noção. Na internet não tinha nada. Hoje você já encontra mais. Hoje é mais fácil você ter um conteúdo. E assim, hoje nós temos outras ferramentas. Temos muitos cursos bons. Hoje a gente tem curso gratuito excelente. Então, essa questão, né? Eu vejo que está realmente expandindo e que isso é muito bom para todo mundo. Como a gente fala, né? Quando cresce, cresce para todo mundo. Então, é ótimo essa expansão, realmente. E eu adorei o que o Luiz falou. Gente, tem tanta gente precisando da gente que tem espaço para todo mundo. Nossa! Vamos trabalhar junto. A parceria serve para isso.
eu e a Angélica já até marcamos, pessoal, uma causa. Eu falei com ela, quando terminar a live, vou te ligar pra gente conversar um pouquinho, trocar figurinha aqui, né, Angélica? Isso, verdade. Angélica, mas seguindo aqui, a gente tem muito assunto para hoje, né? É um tema que nós duas amamos, então acho que vai ser muito gostoso falar sobre Sim. compliance. Fiquei muito feliz em te ter aqui para poder falar um pouquinho sobre isso. E eu acredito que para a gente iniciar, realmente não tem como iniciar sem falar da importância da questão da cultura organizacional do produtor rural, desse meio do agronegócio, né, Angélica? Então, eu queria que você falasse um Sim. pouquinho sobre isso para nós, sobre essa questão dessa importância dessa cultura, desse fortalecimento da cultura organizacional no agro. A primeira coisa que a gente tem que entender, se eu quero mudança, eu tenho que ser o sujeito da mudança. Eu não posso querer mudança exigindo que o outro mude. E a gente tem no agro essa dificuldade de acesso ao produtor para que ele entenda que é possível, mas o quanto você quer e até onde você está disposto a caminhar para que a gente construa e fortaleça a cultura empresarial do agro, né? Porque ele tem que entender que não é a casa dele mais. Antes a fazenda era a casa dele, ele estava com a família, ele tocava como ele tocava a conta do banco. Então, hoje não é mais nesse viés, né? Por menor que seja, eu falo, nós somos pequenos produtores, mas hoje a gente tem um valor agregado muito grande à terra. O mundo vive do agro. E o quanto você está comprometido com a responsabilidade social, ambiental e quando eu falo em socioambiental, ela começa lá dentro da sua empresa, é dentro de casa. E a cultura, ela parte da alta direção. Então, um dos aspectos, né, da ISO 19600, que traz a regulamentação dos requisitos de compliance, é o comprometimento da alta direção. Quando eu falo em cultura, eu convido todos os produtores que estão nos ouvindo, advogados, pessoas que estão diretamente relacionadas ao agro, para que a gente faça a primeira reflexão. Só é possível ter integridade e cultura bem direcionada quando se tem o comprometimento da alta direção, que no caso é o produtor e a sua família que está ali na gestão do negócio. Isso. E essa questão que a Angélica está falando é tão importante, porque essa questão da pessoa, de ter esse comprometimento da alta gestão, é o que faz a implementação dos processos de compliance serem possíveis dentro do agronegócio. Não tem como a gente implementar todo um sistema com vários processos novos, sem esse movimento, essa mudança de realmente essa gestão estar comprometida com esses novos procedimentos que vão ser implementados ali, né, Jé? Que é fundamental. Vamos falar um exemplo. Vamos para a prática. Saúde e segurança. Todos nós sabemos a importância da saúde e segurança, mas basta você entregar o EPI e falar, usa. Não basta, porque a gente sabe que a legislação exige que você entregue, treine o seu funcionário para aquele uso, conscientize da importância do uso, documente e acompanhe. Então, é o PDCA da administração. Você planeja, você age, você checa e você tem que controlar esses processos. Porque se você não controla, como que você vai garantir a efetividade daquela mudança? E depois tem uma consequência. Isso é uma questão, né? Às vezes o produtor, a pessoa que atua lá na área, ela acha que realmente é como você falou. Não, eu entreguei, eu fiz a entrega. É a mesma coisa quando tem gestante, é muito comum quando tem estáveis, funcionários estáveis. Ele fala, mas eu não sabia dessa estabilidade. E a lei, para a lei, mesmo que ele não saiba, não importa se ele sabia ou não. Então, por isso que a responsabilidade é realmente do empregador, de ter todos esses cuidados, né, Angélica? Então, que reforça a importância. Responsabilidade legal, né, Lohane? Vamos dizer assim, às vezes, tem muitos trabalhadores que falam assim, mas eu sou obrigado, e aí o empregador fica sem graça de exigir que ele use, né? Ele fica desconcertado, mas como que eu vou obrigar ele? Não é que você vai obrigar, a lei exige. Se a lei exige, a lei é para todo mundo cumprir. E a lei exige que o empregador cobre. O que eu também sempre acho, Angélica,
que a importância disso é que o trabalhador entenda por que que aquilo tem que ser feito. Não seja levado para uma questão pessoal. Isso é muito Sim. importante. Eu vejo que às vezes tem um receio da gerência, das pessoas que vão fazer essa cobrança, que às vezes eles falam, ah, mas como que eu vou ficar aplicando advertência? Isso é complicado. Quando tem uma boa integração, um bom treinamento, os trabalhadores estão cientes dos processos, de que aquilo é só parte do processo, não é uma punição pessoal, né? Porque eu acho que é o que E, acontece, às vezes e aí tem que ter esse cuidado de não ser pessoal. Não pode ser para mas um de um jeito, para o outro de outro. sabe uma dica que eu consegui dar a volta nesse ser e não ser pessoal? O que eu descobri no agro? O agro, a gente tem que trabalhar muito mais visual do que documental. Então, não adianta você fazer um regulamento interno, que é um livro dessa grossura, Que chegar lá ninguém vai e ler. falar, leia. Ninguém vai ler. Por quê? Porque eles são práticos, eles são dinâmicos, eles estão na lida do campo, do dia a dia. Então, o que a gente faz? Essa é uma dica, pessoal. Ó, advogados que estão ouvindo, que estão, ou que querem, né? Eu coloco para vocês no Instagram à disposição, que vocês queiram entrar em contato para que eu oriente, acompanhe vocês no acompanhamento da montagem de um projeto de compliance. Mas um dos itens que eu coloco dentro do meu projeto é o quê? É fazer esse treinamento visual. Então, eu faço o escrito ele é uma linha, mas ele vem com figuras, com imagens. E como que é o meu treinamento? Ainda bem que eu tenho a abordagem do coaching, o coaching me trouxe uma leveza no tratar com as pessoas muito gostosa. Então, a primeira coisa, eu tenho um treinamento que eu dei lá, que eu estruturei, eu dei em São Gotardo, numa fazenda, e quando eu dei, o pessoal adorou e falou assim: nós nunca vimos isso no agro, porque vem todo mundo falando técnico, traz agrônomo, traz isso, e agora a gente enxergou pelo lado do ser humano. Como enxergar pelo lado do ser humano? Por que você deve usar EPI? Sabe por quê? Porque todos os dias você sai de casa e dá um abraço no seu filho, e o seu filho fala: papai, que horas você volta? Mamãe, que horas você volta? Você usa o EPI não é por obrigação legal. Você usa é para a sua segurança e para o conforto da sua família, porque você tem que voltar para casa porque a sua família te espera. É isso que é a questão. Pessoal, olha como isso é diferente. Aí o que você faz? Você realmente conecta com aquele trabalhador que está te ouvindo. Ele entende. É muito importante que ele entenda. Todas as integrações, todos os clientes que a gente tem no escritório, a gente sempre faz integração. Então tem começo de safra, eu mesma, sou eu que faço esse treinamento. Vou lá na fazenda e faço a apresentação de tudo aquilo que está no regulamento, dos pontos principais, não só regulamento, mas pontos principais do contrato. Porque é isso que a Andrea está falando. Ele tem... desculpa, que a Angélica está falando. Ele tem que ter em mente realmente por que tem aquilo. Às vezes, o que é comum, Angélica? As pessoas falam, depois, vai fazer demissão do funcionário depois, aí tem a cobrança da multa, teve um pedido. Pessoal, quando o trabalhador rural ele pede demissão, por exemplo, se for antes do fim da safra, tem uma multa que está prevista lá no 480 da CLT, que é cobrada dele, que é a mesma que o empregador também tem que pagar, né, Angélica? Quando ele é demitido antes do período. Aí, o que acontece na prática? O trabalhador vai receber a rescisão, chega lá uma rescisão quase zerada, com um valor pequeno, porque foi descontada a multa. E aí é onde vem o problema. O trabalhador fala, não, mas olha, isso não é justo, eu trabalhei e não vou receber nada, não é justo isso. Por que acontece? Eu não acredito, eu verdadeiramente não acredito que adiante você falar, não, tá na lei, é assim e pronto. Esse trabalhador, ele vai embora dali contrariado. Ele vai achando que foi injustiçado, que está sendo feita uma injustiça com ele. E para mim, não adianta depois, vamos supor que esse trabalhador entra com uma reclamação trabalhista. Para mim, não tem valor o produtor ganhar aquela ação, não tem valor vir uma improcedência. O que seria muito melhor do que isso? O produtor não ter esse desgaste, não ter que ir em audiência, não ter que fazer nada disso. E isso seria possível com uma simples integração, deixando claro para esse funcionário, explicando, olha, do mesmo jeito, se você for demitido antes, a gente vai te pagar a multa. Do mesmo jeito, se você pede demissão, é cobrado, está na lei. Explicar para ele entender, aí faz sentido, aí depois não tem problema. Tanto que nas fazendas que eu atendo, todos cobram as multas sem problemas.
não tem esse Sim. desconforto, justamente pela informação, né, Angélica? Essa questão de ter esse cuidado do trabalhador entender. E tem que dar espaço para ele poder perguntar. Nas integrações, nossa, as minhas integrações demoram, porque tem um monte de dúvida. E ele quer saber, não, mas então me esclarece melhor. Então, se acontecer isso, é assim. Eles têm que ter esse espaço, sabe? Não ficar Sim. lá distante. Eu vejo muito isso. Na advocacia é meio como se tivesse uma distância, né? Como se o advogado, a pessoa que atua, fosse, nossa, uma imagem ali longe. Eu não acredito nessa advocacia, né? Eu acredito que a gente tem que realmente poder, como você falou, trazer essa proximidade para aquilo fazer sentido ali, né, Angélica? Não adianta ter só um embasamento legal. Eu falo que é a combina. O que é a combina? Não tem essa palavra no dicionário? Não, não tem. Mas no Agro ela existe. Agro tem. No Agro tem. No dicionário do Agro ela existe. Sabe o que você tem que fazer para ter segurança? Faça uma combina bem feita e documente a sua combina. Mais um requisito do compliance. O que é o requisito do compliance? É você documentar claramente todas as relações que você tiver com qualquer nível de relação, seja entre trabalhador e o empregador rural, seja com terceiros, fornecedores, clientes, documente. E a gente existe para isso. Agora, não adianta o advogado achar também que ele vai para trás do computador, colocar aquelas palavras dificílimas que nem ele sabe o significado, ele traz do livro, mas ele não sabe o significado, que aquilo vai ser efetivo. A gente sabe que não vai. Não, você está falando isso, eu acho muito interessante você trazer esse ponto, porque é uma coisa que eu vejo na prática. Gente, quem aqui que nunca foi fazer uma pergunta no meio de um monte de advogado, e você sabe o que você quer perguntar, e você não pergunta por medo de usar o termo errado. Porque você pensa, eu vou falar a palavrinha que não vai ser exatamente aquela palavra. Então, e é uma questão que eu vejo, o advogado ele está sempre preocupado com isso. Qual que é exatamente o termo? E às vezes você tem que estar muito mais preocupado com quem você está falando te entender. Não adianta você querer, né, usar um monte de coisa que, igual você está falando, às vezes você teve que pesquisar para saber o que você está falando, e aí você vai chegar lá e querer que as pessoas entendam o que você está falando. É verdade. Mas eu ainda te falo mais. Não vamos falar só do advogado, vamos falar dos administradores. Quantos administradores estão nos ouvindo? Dos passos do compliance é a gente desenvolver os POPs, os procedimentos operacionais internos daquela empresa. Então, toda atividade tem um passo a passo, não tem? Eu começo assim, eu começo assim, eu faço isso, eu termino assim, e eu entrego ou para o meu superior. Então, a gente tem que desenhar os procedimentos internos. Por quê? Porque o próximo que entrar depois que eu sair, não precisa de ter dificuldade. Ele vai só saber qual é o procedimento, qual que é o passo a passo ABCD e seguir. Aí vem administradores que vem fazer a gestão interna do agro e faz um POP dessa grossura. Que nem ele vai ler, que não tem gerente que vai ler, né? Então, gente, abre o Word, vai lá em fluxograma. Aí você faz, eu vou abrir o fluxograma, o que eu tenho que fazer no dia? Pego o trator, direciono para a área de abastecimento, visto o EPI, direciono para a área do abastecimento, verifico se todos os módulos estão acoplados, se todos os itens de segurança estão estabelecidos, sigo para a execução do trabalho, volto para um lugar próprio para lavar, para deixar o implemento, para tirar o meu EPI. É simples, né? Um passo a passo visual com setinhas. Ficar burocratizando só traz muito mais dificuldade, até para realmente, na hora daquilo ser feito na prática, né, Angélica? Que é o que a gente está falando. Pessoal, e para mim, assim, um pré-requisito realmente da implementação de compliance no agro é você trazer uma solução que seja possível ali para aquele cliente, considerando a cultura organizacional dele. Isso não é universal. Cada cliente tem um perfil, tem uma forma de trabalhar. Para algum cliente vai ser um jeito que você vai fazer essa implementação. E para outro é outra. Você tem que saber qual que é a forma que vai caber ali, né, Angélica? Naquela realidade do cliente. E tá tudo bem. Desde que você faça tudo de forma legal, tá tudo bem.
deixa claro para ele. Só que o que é importante para a sua segurança profissional, né? Nós temos a responsabilidade civil enquanto operadores da lei. O que você tem que fazer é que se ele quer seguir de uma forma que não Diferente? seja legal, né, diferente, se documente. Coloca num documento que você orientou que o passo a passo correto era esse, ele assume a responsabilidade de fazer diferente. Porque aí você resguarda a sua responsabilidade profissional. Primordial. Pessoal, ó, todo mundo que advoga há muito tempo já teve algum problema nesse sentido. Isso é muito comum. Então, isso que a Angélica está falando, a gente tem que ter um cuidado com isso. Lá na nossa área de membros, Angélica, não sei se você já chegou a dar uma olhada, que tem vários, tem muitos pareceres lá, eu já disponibilizei vários que eu utilizo no dia a dia. Sempre no parecer, isso é uma regra, todo parecer que eu faço, no final vem escrito: olha, ressaltamos que isso daqui são apontamentos e que a decisão é totalmente na responsabilidade realmente do produtor, do contratante, de quem está me contratando. No parecer, eu apresento as possibilidades que ele tem. E, às vezes, algumas possibilidades que vão contra o que seria o correto seguro legalmente. Sim. Eu apresento qual que é o risco daquela possibilidade, o custo do risco daquela possibilidade e, no final, deixo claro: olha, a responsabilidade, a decisão, aqui nós não temos responsabilidade com a decisão tomada. É realmente uma questão de informação. Sabe o que eu fiz, Lohane? Que eu quero disponibilizar para a gente lá eu vou colocar para você disponibilizar para a nossa família lá. Um termo de autorresponsabilidade. É um termo bacana, específico e ele serve para o empregado e para o empregador. Porque quantos colaboradores recebem o treinamento, assinam o documento e depois falam assim: não, mas eu não sabia o que estava escrito. Então, o termo de autorresponsabilidade, ele declara que ele tem conhecimento, que ele sabe ler. Vocês sabem que existe o analfabeto funcional, pessoal que está nos ouvindo, né? No agro, a gente se depara muito com o analfabeto funcional. Ele sabe desenhar o nome dele, mas ele não sabe ler. Não adianta você dar um documento para ele desenhar o nome dele. Não, e né? A gente tem que ter muito cuidado. Isso invalida um documento. Então, primeira pergunta: você é alfabetizado? Não tem problema nenhum. É só para você colocar a informação dela. Oi, Luiz, vou disponibilizar para vocês. É só para você colocar para ele a informação na forma que ele vai poder receber. Por escrito, ele não vai entender. Não, e sempre lembrando, tenham cuidado também com a documentação disso. Todas as integrações, façam fotos, comprovem que aquilo ali foi feito, para você ter realmente documentação. A base, o que é o compliance? É estar em conformidade. Então, eu ia te perguntar, o que é compliance para você, Lohane? Para mim, eu tenho até uma outra visão um pouco diferente do compliance, que para mim o compliance é aquela conformidade, é estar em conformidade, realmente atendendo também a questão da realidade do cliente. Porque na legislação, por exemplo, pessoal, nós temos na legislação banco de horas. Você pode implementar banco de horas. Tá ok, compensa em até 6 meses, perfeito. Está em conformidade se você tem um banco de horas. É uma regra? Não, eu posso não usar banco de horas. Tem produtores que não usam banco de horas, que falam: não, pro meu trabalhador não vai funcionar, ele não vai querer ir, ele vai se recusar a trabalhar. Tudo bem, não é uma regra, você não tem que implementar se aquilo não funciona ali no seu meio. Então, eu acredito muito nisso. O compliance, para mim, é realmente estar em conformidade, sempre atendendo à realidade do cliente. E eu acredito que isso é possível. Eu faço isso na prática, entendeu? Trazer realmente segurança jurídica, adequar. Você segue realmente as normas que tem dentro da lei, e ainda muitas vezes, Angélica, o que a gente vê é trazer ainda redução de custo. Você tem redução, sem dúvida. Você tem redução de custo e tem segurança jurídica junto. E um trabalhador satisfeito, porque ele também está ciente, ele sabe que os direitos dele estão sendo amparados. Então a gente tem realmente que ter muito cuidado com isso. É verdade. Eu falo assim, eu leio vários livros, a gente lê muito, né? A gente que lê muito. Eu fiquei com uma frase sobre compliance, Lohane, que eu não vou me esquecer jamais. Gentileza gera gentileza, cultura transforma cultura. Então, isso é compliance. O compliance é o quê? É a gente seguir, nós, eu e você, as mesmas regras, ninguém passando por cima de ninguém.
gentileza gera gentileza. Isso é estar em compliance. Você transforma a cultura coletiva através da transformação da cultura individual. Isso. E assim, essas questões, muito interessante essa frase, adorei, que eu acho que realmente isso é a base, né, Angélica, de tudo que a gente está falando. E essas questões realmente da implementação, por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas falarem, não, mas no agronegócio cabe compliance, cabem ferramentas de compliance no agronegócio. E eu vejo a diferença que tem o uso das ferramentas do compliance dentro do agro. Por exemplo, com a questão do regulamento interno, que é um dos pontos, para mim, onde a gente mais tem impacto no dia a dia de trabalho no agronegócio é com o regulamento interno. Não sei o que você acha também, Angélica, até queria saber um pouquinho da sua opinião também. Sim, eu concordo com você. Por quê? Porque o regulamento interno ele tem que ser muito bem entendido para ser estabelecido. Então, quando você chega com um regulamento interno, onde você copia artigos das normas da CLT que você coloca lá dentro do regulamento interno, ele não fica acessível. Então, o que eu desenvolvi dentro de uma empresa cliente? Essa empresa ela está passando pelo processo de certificação de batata, né, pela Global Gap, e existe uma lista mestra para implementação do processo de certificação. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou legalizando os documentos da certificação, eu estou dando a eles valor jurídico, porque geralmente eles são só modelos padrões, e nós estamos fazendo esses documentos serem realmente a realidade daquela fazenda. E aquela fazenda nunca teve regulamento interno escrito, mas ela tem regulamento interno que vem da cultura aplicada no dia a dia. Então, em vez de fazer um livrinho, Lohane, com aquele monte de regras que todo mundo ia trazer pré-pronto, às vezes até copiado da internet, o que eu desenvolvi? Um termo de regras de conduta e convivência profissional. Então, ele é o quê? Ele é um termo de 2 folhas, onde em 4 tópicos eu peguei todas as regras de vivência interna e aquilo que se espera da conduta profissional de acordo com a cultura empresarial, né, com aquilo que os empresários colocaram ali de valor seu de vida, né, do seu legado, e transformei em um mini regulamento interno. Então, eu fui por conta-gotas. Aí a gente veio e implementou o que já existia através de um documento. Foi mudança? Impactou a vida deles? Não, eles já viviam. Eu pus no papel que já era vivido. Você regulamentou. É isso que é a questão, Isso. gente. E a lei permite a gente fazer isso. Lá no artigo 444 da CLT fala. Você pode, sim, implementar normas internas que não sejam contrárias à legislação. E aí, o que acontece na prática? Quando o produtor não tem esse regulamento, que é como a Angélica falou, às vezes é um regulamento simples. Ela não tem. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Você vai chegar no empregador hoje, o que ele fala para você? O direito é todo do empregado. Eu falo para ele, a lei é a mesma para o empregado e para o empregador. E ainda te falo mais, com um artigo da CLT, você comanda o seu negócio com muito mais propriedade do que todos os direitos que o empregado teria. Artigo 444. Eu dou as regras dentro da minha empresa. E é óbvio que as suas regras não serão fora do que é lógico de uma vivência comunitária e da legislação. E certo? O que a gente vê, é essa que é a questão. O que a gente vê na prática é que isso não tem sido feito. Não tem sido. Aí você. Por que vem depois uma demanda judicial? Porque existia um regulamento ali, verbal, como a Angélica falou, que era uma norma que pairava ali. Todo mundo sabe que deveria ser assim, mas não tinha nada que regulamentava aquilo. E aí depois é onde você tem um passivo trabalhista. Então, por isso que é tão importante você ter realmente a regulamentação formal. E como a Angélica falou, eu também, para os produtores, eu não trabalho com... Sabe esses regulamentos empresariais? Em empresas, em indústrias, em grandes empresas, os regulamentos geralmente são livros mesmo, pessoal. É como se fosse uma apostila, né, Angélica? Enquanto no agro, eu também utilizo sempre isso que você falou, é os regulamentos que eu utilizo. São 2 páginas. Realmente com os apontamentos ali do que já é feito ali dentro, do que funciona ali dentro. E às vezes o que não está sendo feito tão bem e o produtor quer poder... cobrar do funcionário, quer poder implementar aquela mudança. Então, a gente traz isso para dentro do regulamento para ter segurança jurídica, né, Angélica?
É isso aí. E aí depende de quem? Depende do próprio produtor, né, que se conscientizou da importância, delegar ao gestor, ao setor específico, a fiscalização se as pessoas estão seguindo ou não. Porque não basta implementar, pessoal. Lembrem-se, cria, planeja, cria, implementa, checa, tá tudo ok? E acompanha, fiscaliza, Monitorar. controla, monitora. Falou a palavra certa. Você tem que ter um monitoramento daquilo. Para mim, o processo de implementação, ele está diretamente ligado ao monitoramento. Para funcionar, não adianta você falar, agora existe o regulamento. Se aquilo não está sendo aplicado. E não tem problema também, né, Angélica, a gente mudar esse regulamento à medida que as coisas mudam ali dentro também. Pode ser que depois você tenha que implementar uma nova normativa para se adequar a uma demanda nova, que às vezes não tinha. Às vezes esse produtor ele coloca uma piscina agrícola, um piscinão ali. E aí são novos cuidados que você tem que ter, que você tem que colocar. A questão do colete salva-vida, de ser proibido aproximar sem o colete. Então você tem que realmente ir atendendo à necessidade desse cliente, conforme também forem tendo modificações no meio de trabalho, né, Angélica? É verdade. E esse monitoramento deve ser documentado, né, Lohane? É importante que todos vocês tenham essa atenção. Quando você vai monitorar, tenha sempre um checklist na mão, né? Passa todos os tópicos para ver se está tudo ok, assinando todos os responsáveis pelo setor. Por quê? Porque quando tem rotatividade, pode ser que na sua cabeça você acredite que aquilo ali foi implementado e está sendo acompanhado, mas já passou outra pessoa por ali que não sabia ou não foi devidamente treinada e acabou por não monitorar porque desconhecia. Então, tenha todos os processos sempre documentados através de checklists. E outra coisa que eu queria lembrar aqui, que é muito importante no agro, no compliance no agronegócio, a gente saber o que cabe para cada cliente. A questão, por exemplo, um código de conduta. Qual que é a diferença, né, Angélica? Vamos esclarecer aqui primeiro. Regulamento interno para o código de conduta. O regulamento interno, ele é utilizado, ele é aplicado para todos os funcionários daquele produtor. Todas as pessoas que têm esse vínculo de emprego, que trabalham para o produtor rural, são trabalhadores ali, eles têm que cumprir as normas do regulamento interno. Enquanto no código de conduta, o código de conduta, ele abrange todas as pessoas que mantêm relação profissional com a todos os envolvidos. Todos os envolvidos no negócio ali do contratante, da pessoa que fez o código de conduta. Então, é aplicado tanto para fornecedores, para pessoas que passam ali, compradores, vão fazer carga e descarga, no agronegócio é muito comum. Então, motoristas, mesmo que eles não tenham nenhum vínculo. O que é muito comum? As pessoas falam, mas ué, o que eu vou pôr no regulamento se ele não é meu funcionário, num código de conduta? Se eu não tenho um vínculo de emprego, por que isso é importante? Super importante. Super fundamental. O que é um problema real que eu vejo com muitos clientes acontecer? Questão de animais na fazenda. É muito comum a gente ter cachorros, vários cachorros assim, no barracão, às vezes tem muito cachorro, tem animais. E principalmente agora, com normas de rastreabilidade, que tem regras específicas, acaba sendo uma exigência maior ainda. Eu já tive muito cliente que teve problemas com pessoas que estavam transitando ali e foram mordidas por esses animais e depois isso reflete nesse cliente. Quando você não tem nada aqui normativo, que nenhuma norma, nenhum regulamento que determine essas questões, quando você não tem um código de conduta, por exemplo, não tem como você falar que você estava realmente fazendo a sua parte para que aquele animal não tivesse esse contato com essas pessoas de fora. Então, por isso que é tão importante. No código de conduta, por exemplo, você pode colocar a questão da proibição de realmente ter contato com esses animais, da alimentação desses animais. Outro item muito importante que eu tenho visto, Lohane, te cortando, é a questão da presença do representante comercial de empresas que vão colocar produtos ali ou tentar vender, e eles oferecem, sabe o que? Aquele pequeno agradecimento em troca de. Né? Então, aquela pessoa que está se relacionando, o compliance, ele origina de quê? Da lei anticorrupção. Né? Ali é um marco histórico no nosso país, aquele momento em que nós enxergamos que a corrupção ela tem que ser combatida, ainda que mínima. Querem ver o que são pequenas corrupções? É aquele
em troca do cafezinho. Parar 5 minutinhos na vaga do idoso é uma pequena corrupção. Furar uma fila é uma pequena corrupção. Então, muitos funcionários eles se acostumaram a ganhar o algo a mais, o algo por fora, o brinde, em troca de ser cativado para convencer o produtor a adquirir determinado item, determinado produto. O código de ética, ele vai atingir quem? Exatamente essas pessoas que se relacionam e que estão da porteira para dentro e tem que seguir toda a nossa cultura, né? Que é o que forma o nosso legado. Não, isso aí é super interessante você trazer um código de conduta. A proibição da disponibilização de qualquer item, mesmo que gratuito, para as pessoas que estão ali naquele local de trabalho. Inclusive, e o código de conduta é uma das ferramentas que eu mais utilizo com a questão de imagens. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não vão ver esse código de conduta, mesmo que elas tenham acesso. Código de conduta, as pessoas falam, onde tem um modelo de código de conduta? Em qualquer site de grandes empresas tem. Entram aí na Votorantim, vocês vão ver. Qualquer um dessas grandes. Da Vale é muito legal. Da Vale. Da Vale é muito legal. Essas grandes sempre têm o código de conduta de fácil acesso no site delas. Mas o que acontece? A pessoa que está transitando ali no meio rural, um fornecedor, um motorista, ele não vai entrar no site do produtor. Na prática do agro, é isso que é a questão. A gente tem que olhar para o agro, para aquela realidade. Como que eu faço o meu código de conduta funcionar no agronegócio? Eu tenho que ter indicativos, então eu tenho sinalizações, placas. Tem muitos produtores que eu atendo que a gente faz realmente aquelas placas grandes, com bonequinho, com a imagem, orientando o que pode, o que não pode. Ó, proibida a entrada portanto, entendeu? Com normas específicas daquele produtor, que estejam ali no código de conduta. Então, elas fazem parte do código de conduta e elas são sinalizadas para que as pessoas de fora vejam isso, né, Angélica? É verdade. Porque a partir do momento que você colocou em meio público de grande circulação, você está mostrando que faz parte das regras da sua empresa. Das regras tanto de comportamento, de conduta, né? Quanto das regras que são as regras verbais também, né? Não é só você achar, eu não fiz nada, mas se eu induzir a tanto, você já está quebrando o nosso código de conduta interno. Isso. E um outro ponto que eu queria falar hoje, porque para mim é um dos pontos, eu falo que eu acho difícil falar do compliance no agronegócio sem falar da questão do canal de denúncias. Eu chamo de ouvidoria interna, porque quando a gente fala às vezes de canal de denúncias, fica um pouco pesado, às vezes as pessoas têm uma dificuldade realmente, até na implementação. O próprio empregador, o próprio gerente, ele fica com receio de falar, vou implementar um canal de denúncias. Então, a ouvidoria denúncia soa crime, né? E na prática, que é um canal que eu acho super importante, né, Angélica? Que é uma forma realmente da gente ter acesso ao que parece difícil, mas não é, né, Lohane? É super simples. As pessoas falam, mas ouvidoria interna, no agronegócio, como que eu vou fazer isso acontecer numa fazenda? Porque em empresas, as pessoas são acostumadas a ter sempre um olhar urbano. E em empresa, geralmente, como que é essa ouvidoria? É um aplicativo no celular, é uma coisa assim, muito mais tecnológica. E aí, na hora que você traz para o agro, as pessoas falam, mas isso não cabe lá. Como que eu vou ter um aplicativo? Eu estou na fazenda? A forma que eu mais uso, eu não sei você, Angélica, mas sempre que eu indico, são caixas simples dentro dos banheiros, porque aí ninguém vê quem está colocando lá dentro, porque esse é um receio que as pessoas têm. Quando elas vão colocar lá dentro, se essa caixa estiver num local que todo mundo vê, ninguém vai você não vai receber nenhuma informação ali por aquela ouvidoria interna. Então, por isso que é importante essa questão de estar dentro do banheiro masculino, dentro do banheiro feminino. Uma caixinha não tem simples, câmera, zero risco de câmera. Lacrada, sempre lacrada. Lacrada. Aí você vai sempre responsabilizar uma pessoa para ser a pessoa que vai ter acesso àquela caixa para poder passar aquilo. Geralmente, os meus clientes utilizam planilhas simples mesmo, fazem o planilhamento, mandam para nós e nós no escritório fazemos também a apuração desse canal de denúncias. Eu trabalho assim, mas assim, é porque eu tenho essa política, gosto muito de trazer resultado para o cliente. Então, eu trabalho dessa forma. Eu faço a apuração, levanto estimativas. Qual foi o percentual de cada uma das reclamações que estão ali dentro? Reclamações, elogios, sugestões. A natureza daquilo que está ali dentro.
Que às vezes Isso é uma coisa que eu ia falar, isso que você faz no escritório é muito legal, Lohane. Porque o que eu ia falar é o seguinte, não basta também você abrir o canal de denúncias e colocar ele para ser apurado por uma equipe interna que pode estar viciada até ser a fonte de origem do comportamento que está sendo denunciado. Então, é muito importante que seja um agente externo que te dê suporte na apuração da denúncia, porque aí a apuração ela é legítima, ela não vem viciada daquilo que já é enraizado ali dentro da empresa e até mesmo é de onde se origina o comportamento que fruto da denúncia. Depois eu vou até mandar, Angélica, vou disponibilizar na área de membros. Depois vocês me lembram, outros associados que estão aqui vendo também, que eu faço sempre essa apuração e além dessa apuração com dados, a gente faz o levantamento de possíveis soluções para aquelas principais, para o que mais aparece ali dentro daquela ouvidoria. Porque aí vocês vão ver, vai aparecer muita questão relacionada à manutenção, ou às vezes questões que podem ser resolvidas com mudança de horário, com pequenos ajustes que às vezes nem vão ter um custo para o produtor. E que às vezes, se não tivesse essa ouvidoria interna, o produtor nunca ia saber que tinha aquela demanda. Às vezes o trabalhador ele está muito distante, então o que ele fala, as pessoas não estão ouvindo. E ali, através daquela ouvidoria, aquela caixinha simples, você tem acesso ao que realmente está acontecendo, né, Angélica? E você tem também que dar ao seu colaborador a segurança de que o que vai cair ali vai ser apurado. Né? E isso é uma exigência do compliance. É você implementar e você efetivar. E o canal de denúncias, ele só tem o retorno efetivo, ele é dos requisitos de exigência da ISO 19600, né? E ele é um dos tópicos onde mais se bate no compliance hoje, que seja efetiva a apuração e o atendimento para a solução. Tem que ter solução. Não adianta. Se você deixar uma caixa lá e ninguém nunca vai ver o que está ali. Ou então vão só ver, passar por um sistema e nunca nada vai ser... não vai ser tomada nenhuma medida, ninguém está olhando para aquilo, não adianta. Então, sabe o que eu falo? Você vai nas empresas, não tem aquela plaquinha, estamos há tantos dias sem acidentes? Então, coloca também quadro informativo do número de denúncias, de como está a apuração, o andamento dessa, não tivemos denúncias, entendemos que o nosso ambiente de trabalho está saudável. Angélica. Cortou? Oi. Tá ouvindo? Agora voltou. Estou te ouvindo. Tinha cortado só um minutinho. Você faz dessa forma, para quê? Para você dar o feedback e mostrar que você se importa com o que vier de denúncia aqui. Tá cortando? Peraí, acho que agora voltou. Para mim tá normal aqui. Voltou? Voltou, tô te ouvindo bem. É só para que você mostre para todos que você se importa em saber como está o ambiente de trabalho na sua empresa. E assim, para vocês terem uma ideia, 42% das fraudes nas empresas são descobertas através de canais de denúncia como esses. Então, isso é muito importante. É um meio realmente daquele funcionário poder se comunicar com você. Tenham atenção para isso. Às vezes a gente pensa que é uma coisa que não importa e importa muito, né, Angélica? Com certeza. É uma ferramenta, eu falo que é uma ferramenta que o empresário tem que enxergar como sendo uma caixinha mágica. Ninguém vai chegar para ele e falar, porque todo mundo quer garantir o seu emprego. Então, ela é uma caixinha mágica, onde ele vai ter o seu colaborador contribuindo para o melhor comportamento possível dentro da empresa, sem medo de ser punido, porque a gente sabe da existência do assédio moral, né, Lohane? O medo do gerente depois perseguir, dele retaliar. Então, é uma caixinha mágica para o empregador. Dê atenção para ela, que ela é importante. E como você falou antes, por isso que a gente tem que ter mais cuidado ainda com quem vai fazer essa apuração. Quem vai passar, mesmo se tiver alguém externo que vai fazer uma apuração final, mas quem que vai ter acesso para poder passar para essa pessoa? Porque aí, às vezes, tem que ser alguém que tenha muita segurança e que, às vezes, não tenha relação com essas outras pessoas, né, Angélica? Para evitar esse tipo de situação também. É verdade. E aí, finalizando sobre o canal de denúncia, né? Você pode colocar ele também dentro do site.
né? Então, você pode ter a caixinha e ter dentro do site, porque aí você tem como avaliar o descumprimento de regras do código de conduta. Mesmo para Então, pessoas de só fora, você... pessoal. Isso, você pede o programador para ele colocar, é absolutamente possível de colocar, inclusive de forma anônima, o acesso, né? Você só consegue rastrear o número de IP se tiver ordem judicial para isso. Então, você consegue fazer um tópico anônimo dentro do site que você permite que terceiros externos ao seu negócio, né, a sua fazenda, possa fazer a denúncia também. Isso é verdade. Como a gente falou, utilizando também da questão do código de conduta aí de novo, né, Angélica? Que a gente já tinha até adiantado um pouquinho sobre A ele. gente volta tudo para o trabalhista, né, Lohane? Sempre volta lá, não tem jeito de fugir. É, Angélica, só antes da gente acabar aqui, porque já está quase encerrando, né, o tempo da nossa eu ia live. te perguntar como está nosso tempo, porque eu não estou Eu, controlando. eu acho que já está quase acabando aqui. É porque eu recebi uma mensagem, inclusive da Tiziane, perguntando, não é muito relacionado à questão, está diretamente ligado ao compliance, mas é sobre a questão da publicação aí da portaria 2309 de 2020, que foi publicada agora, dia 28 de agosto, com a inclusão do coronavírus no rol das doenças ocupacionais. Então, foi uma Uhum. mensagem que a gente recebeu agorinha, perguntando um pouquinho, pedindo para a gente comentar um pouquinho aqui sobre isso, que é um tema super recente. E aí, só antes da Uhum. gente encerrar, queria levantar esse ponto, que aí as pessoas perguntaram muito. Então agora o coronavírus, agora é obrigatório, sempre tem que emitir CAT, o que que muda com a publicação dessa portaria? Para mim, voltou agora, É. eu acho. Ok, voltou. Uhum. Mas o coronavírus é considerado quando a doença é contraída no ambiente de trabalho. Inclusive, a portaria fala em atividade de trabalho. É considerado ocupacional quando é contraído em atividade de trabalho. Então, tem que ter realmente a questão do nexo causal. É só um ponto que eu queria levantar aqui, que também vai estar presente nas questões das... Extremamente complexo, né, Lohane? Porque como que você vai provar, num momento de pandemia, que ela adquiriu lá dentro da empresa? Então, aqui está o ponto principal de você fazer um acompanhamento da saúde do seu colaborador, né? A partir do momento que ele identificou que ele tem um que está gripado, acompanhe, porque aquilo ali pode se tornar um agente propagador, né, para os outros colegas de trabalho, e você nem saberia que ele poderia propagar. Isso, então tem que ter realmente um cuidado. Lá na lei, para quem quer fundamento legal, na lei 8.213 de 91, lá no artigo 20, tá no parágrafo 1º, a linha, se eu não me engano, a linha D. Falava já, essa lei que é antiga já fala que doenças epidemiológicas não são consideradas ocupacionais, a não ser que tenham nexo causal. Então, Pronto. para mim, na verdade, essa portaria, a inclusão do coronavírus nessa portaria, ela reforça o que já estava na lei, só que ela fala com as palavras em sentido inverso, mas para mim ela está trazendo o que já estava ali. E só tem que ter um cuidado também, para todo mundo que trabalha aqui com agro, com a emissão, com a concessão do benefício pelo INSS. Porque às vezes o INSS, ele, por conta própria, emite o benefício ali pelo código 91, que é o código Isso. justamente da doença ocupacional. Ele faz o nexo técnico epidemiológico, que a gente chama. Epidemiológico. NT. Isso, pelo código 91. Quando ele faz isso, se você teve um trabalhador, ele foi afastado com o coronavírus e o INSS concedeu esse benefício pelo código 91, então aí você tem que impugnar aquela concessão pelo código 91, apresentando que não teve nexo causal. Como que você vai provar isso? O ônus da prova é do empregador agora. Então, como que você vai provar? Comprovando realmente através das medidas do compliance, do cuidado de realmente fornecer os EPIs, mostrar que tinha medição de temperatura, tinha metade da capacidade dos veículos de transporte desses trabalhadores, né, Angélica? Todas as medidas que Isso. foram tomadas para que realmente tivesse a proteção daqueles trabalhadores e às vezes também com relação a outros locais que ele possa ter contraído
aí a doença, né, Angélica? Isso, e lembrando que tem um prazo, né, Lohane? Porque às vezes o empregador deixa para o empregado dar entrada no INSS do seu requerimento e esquece, não pega o resultado, e o prazo de impugnação do NTF é 10 dias após o conhecimento a vinculação ao Código 91. código colocado, ao código 91. Isso, 10 então, dias, né, Lohane? isso, nós temos que ficar atentos a essas questões. E o que acontece quando é realmente, ou já emitiu a CAT? Qual que é a consequência de ser considerado uma doença ocupacional? A consequência é a estabilidade. Depois que a pessoa que cessa o benefício, ele tem estabilidade de 1 ano. E isso é válido também para os contratos por prazo determinado, né, Angélica? Está lá na súmula 378 do TST, para quem quiser olhar, que é muito comum no meio rural o contrato por safra. Então, é realmente um grande problema. Tem que ficar atento a isso para poder... Quer saber qual é o problema? Dói no bolso. Por isso que a gente fala que o compliance economiza. Porque quando você tem um alto índice de pessoas por afastamento por acidente, sabe o que o INSS faz? Vem atrás de você. Para quê? Para buscar a restituição daquilo que ele foi obrigado a pagar por omissão sua, empregador. Outro item, nós podemos ter o aumento da alíquota de recolhimento do INSS. Você perde o seu enquadramento, porque quanto maior empresa de risco você é, maior a sua alíquota de recolhimento de INSS. E aí vai doer no seu bolso. Tudo vai ter um impacto no bolso, não tem como fugir, né, Angélica? E ainda, só um último ponto sobre isso, eles perguntaram também sobre o dano, quando que a pessoa tem direito à indenização com relação a esses afastamentos por coronavírus. Nesse caso de indenização, além de comprovar o nexo causal, tem que comprovar que houve um dano de fato. Não é só a questão do nexo causal. Mesmo se for uma doença ocupacional, se não teve realmente um prejuízo, se a pessoa se recuperou 100%, não teve nenhum outro prejuízo, então não vai haver indenização aí. A gente tem que ter essas atenções também, né, Angélica? É verdade. Isso daí é o ponto principal. Apure desde o início, porque lá na frente você já está todo respaldado para fazer a sua defesa. Isso, por isso tão importante o nosso querido compliance, né, Compliance, isso aí. Mas, Jéssica, já está terminando o nosso tempo. Eu queria te agradecer muito. Amei o nosso encontro. Podia ficar aqui batendo papo com você. Também adorei. A gente podia ficar aqui conversando mais. Amei mesmo. Hoje à noite, só para lembrar todo mundo que está acompanhando a gente, tem aula à noite, 7h30. Hoje a gente vai trazer alguns termos mais técnicos. Então vai ser bem bacana. Vamos ficar esperando vocês lá no nosso curso de como começar a advogar no agronegócio. O link do YouTube vai estar aqui na bio da Ábreda. A gente espera vocês lá. E, Angélica, quero te agradecer muito, viu? Muito obrigada por ter tirado esse tempo. Eu que agradeço. Obrigada por terem me recebido para comer o bolo da vovó. Adoro fazer parte da família Ábreda. Nós amamos ter a família, Angélica. Eu sou um pouco ausente, porque eu não consigo ver o tempo todo o nosso zap lá, porque realmente é uma família. Mas eu vou, com certeza, aprofundar mais esse relacionamento com vocês. Espero que a pandemia passe logo para que a gente possa assim, fazer o nosso encontro. E só respondendo, a Denise perguntou se a impugnação do NTF é administrativa. É sim, é administrativa ou judicial, ela é feita via administrativa. E que vocês precisarem, eu estou à disposição. Um abraço para todos que estão nos prestigiando aqui. Espero que a gente possa ter mais oportunidades de contribuir, dividindo o nosso conhecimento com as pessoas, né, Lohane? Vamos ter muitos encontros aqui ainda, Angélica. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada por todo mundo que participou aí com a gente. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais tarde, gente. Para vocês também. Tchau. Beijo.